ansiosa! Hoje nem é dia de gravar vídeo por aqui, mas eu precisava vir compartilhar com você uma experiência muito bacana que eu acabo de concluir exatamente hoje, agora, nessa tarde. Eu acabei de fechar um ciclo que durou 3 anos e 2 meses, exatamente 38 meses de estudo contínuo da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, isso mesmo, não apenas leitura, tá? Eu li, estudei, degustei. Esse aqui é o resultado. Ai, olha que orgulho disso. Esse aqui é o resultado de longos 38 meses de estudo da Palavra de Deus. E eu quero compartilhar com você hoje alguns detalhes, como quando eu comecei a ler, por que eu decidi começar a ler, qual a Bíblia eu escolhi, por que eu escolhi essa Bíblia. E eu quero te contar todos os detalhes, porque o foco desse canal é te trazer a Palavra de Deus de uma forma muito facilitada para você aplicar dentro do seu ministério infantil, que é o ministério que eu trabalho. Mas você consegue muito bem pegar todos os vídeos que já tem aqui no canal e trazer para sua vida. Afinal, a base de qualquer ministério que você exerça é a Palavra de Deus. Então, por isso eu vim compartilhar com você essa experiência. Então, sem perder tempo, vem comigo. Aproveitando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha com mais alguém aí para incentivar esse alguém a ler a Palavra de Deus também. Vai lá, rapaz, não perde tempo não. Então, primeiro de tudo, por que eu comecei a estudar a Palavra de Deus? Eu já venho de um lar evangélico, já cresci em um ambiente evangélico, então sempre fui incentivada pela igreja, pelo pastor, enfim, a ler a Palavra de Deus. Então eu sempre tive contato com Bíblia Sagrada. Porém, eu nunca consegui começar a ler a Bíblia e terminar em um tempo específico ali, que o pastor fazia uns desafios lá na igreja pra gente ler a Bíblia em 1 ano, por exemplo. Nunca consegui fechar a Bíblia em 1 ano. A primeira vez, e olha que vergonha, falo isso com muita vergonha, e acredito que a maioria de nós cristãos deveríamos tomar vergonha na cara, porque a gente não tem o costume de ler a Bíblia. Fiz uma enquete esses dias lá no meu Instagram pro pessoal do Ministério Infantil, e a pergunta era algo relacionado a quantas vezes você já leu a Bíblia, e a maioria votou, tá, gente? Votou que nunca leu a Bíblia completa. Então, isso é uma vergonha pra nós. E eu conto isso com vergonha pra você, que a primeira vez que eu li a Bíblia por completo foi em 2017. E foi essa Bíblia aqui, ó, a Bíblia das Descobertas, que eu usava dentro do Ministério Infantil. Então, eu comprei essa Bíblia pra trabalhar com as crianças e aproveitei e li ela do início ao fim. Então, a primeira vez, gente, a primeira vez que eu comecei a ler a Bíblia e terminei a Bíblia foi em 2017, que eu tinha quantos anos? Deixa eu somar aqui, 92. Gente, eu vou fazer as contas aqui, eu não sabia nem quantos anos eu tinha agora. Misericórdia, misericórdia. Mas enfim, eu tinha 25 anos. Gente, 25 anos. Foi a primeira vez na vida que eu comecei a ler a Bíblia e terminei de ler a Bíblia. Essa aqui eu não marquei quanto tempo eu demorei pra ler, mas eu li só a Bíblia mesmo, tá? Agora, em 2020, eu fiz diferente. Quando eu terminei de ler ela, eu comecei a pensar e tal, que eu queria continuar essa linha de raciocínio, essa linha de desenvolvimento. Eu queria continuar desenvolvendo a minha intimidade com Deus. E como que um cristão desenvolve a sua vida íntima com Deus? Gente, através da Palavra de Deus, não tem outra. E aí, foi por isso que eu decidi a começar a estudar a Bíblia de uma maneira diferente. Como eu comentei, eu sempre tive contato com a Bíblia, como eu sempre trabalhei com crianças, eu sempre tive contato com os trabalhos, eu sempre estive envolvida nos trabalhos da igreja, eu sempre tive contato com a Bíblia. Mas aquela coisa assim, hoje eu leio Mateus, hoje eu leio João, amanhã eu leio Gênesis, eu nunca li e concluí de início a fim, de capa a capa, a Bíblia Sagrada, o que é vergonhoso sim, tá? Mas enfim, 2020 eu decidi que seria o ano da minha mudança. Escrevi em todos os lugares, escrevi em capa de Bíblia, escrevi em parede, em tudo, que seria o ano da transformação da minha vida. E como começar a fazer isso de dentro pra fora? Porque não basta, eu não queria mudar apenas uma semana, eu queria mudar de dentro pra fora, eu queria mudar minhas atitudes, mudar meu comportamento, eu queria uma transformação real. 2020. O que eu fui despertada por Deus a fazer?
vou começar a estudar a Bíblia Sagrada, mas assim, eu quero estudar a Bíblia Sagrada. Então eu fui atrás de uma Bíblia que realmente me ajudasse a fazer isso. E nessa pesquisa no tio Google mesmo, eu descobri essa Bíblia aqui, ó. Bíblia Integrada Cronológica. Ela é totalmente maravilhosa para quem quer entender a Bíblia por completo. Porque ela é totalmente organizada de uma forma real que os fatos aconteceram. Não tem outra explicação. Ela é uma real Netflix da Bíblia Sagrada. Então tu tá ali lendo, tu tá no exato momento, tu tá vivenciando aquilo ali novamente. É uma Bíblia maravilhosa, não me arrependo, amei, degustei ela por completo. É uma Bíblia totalmente maravilhosa. Só que eu não queria apenas ler, eu queria estudar a Bíblia Sagrada. Como que eu faço isso? Vou buscar um acompanhamento. E foi aí que eu decidi começar a usar esses livros. Eu já tinha esses livros, eu comprei eles... Gente, eu boto data em tudo, tá? Eu comprei eles em 2015. Eles estavam na minha estante guardadinhos pra algum caso de pesquisa. Quando eu li alguma coisa na Bíblia, eu precisava ministrar alguma coisa e eu não tinha o entendimento, o domínio do assunto, eu ia nesses livros e pesquisava. O Novo Comentário Bíblico tem o do Antigo Testamento e o do Novo Testamento. Então, eu comprei eles em 2015... E eles estavam lá para pesquisa, fonte de pesquisa, quando eu quisesse. Porém, quando eu comprei essa Bíblia em 2020, eu decidi que eu começaria a estudar. E foi aí que eu comecei a minha saga de realmente ler a Bíblia Sagrada, estudando com o acompanhamento desse comentário bíblico. Tem vários comentários bíblicos, tem vários desses livros pela internet. Esse eu comprei de um pessoal que vendia na minha igreja na época, por isso que eu comprei esse, tá? Não tem nenhum outro motivo específico porque eu escolhi esse. Agora, como que funcionou a minha rotina? Eu estipulei que eu iria levantar mais cedo do meu horário de trabalho para tirar um tempo de oração e de leitura bíblica. Por quê? Quando eu deixava para ler após meio-dia, ou no final da tarde, ou no começo da noite, eu sempre deixava pra depois e não fazia. É o que a gente costuma fazer, né? O brasileiro costuma dar seu jeitinho ali e vai levando com a barriga, só que quando trata-se das coisas de Deus, a gente não pode fazer isso. E eu comecei a perceber que comigo não funcionava. Eu precisava acordar mais cedo, eu precisava ser de manhã cedo. Então, eu não tô dizendo que você precisa fazer essa mesma rotina. Mas no meu caso, eu precisei me compreender, me entender e ver qual horário melhor encaixava pra mim. E encaixou de manhã cedo. Então, eu levantava mais cedo e eu orava, tirava uns minutos de oração e logo sentava com a minha Bíblia Sagrada. Começa em Gênesis, obviamente, né? Ela é cronológica, mas o primeiro livro é Gênesis. O segundo que é Jó, tá? Que muda totalmente da outra, da nossa organização da Bíblia normal, mas o primeiro livro é Gênesis, então eu comecei a ler Gênesis e estudar. No começo, eu estudava um capítulo, 2 capítulos, e aí eu lia na Bíblia um capítulo tal, e vinha aqui e lia um capítulo, estudava um capítulo aqui, versículo por versículo, explicadinho. Versículo por versículo explicadinho. Lia um capítulo na Bíblia e lia um capítulo aqui. Com o passar do tempo, eu fui aumentando. Então, eu fui aumentando o meu tempo. Porque, se o capítulo 1 aqui tem 3 versículos e o capítulo 2 tem 20, automaticamente eu vou demorar mais lendo um do que o outro. Então, eu comecei a variar essa minha rotina. Um dia eu lia um capítulo, um dia eu lia 2, um dia eu lia 3, um dia eu lia apenas uma página, porque era muita explicação. Porque vai acontecer, tá? Se você decidir fazer isso, já aconteceu comigo de ler aqui uma página dessa Bíblia, tá? Vou abrir aqui aleatória, por exemplo, uma página aqui da Bíblia, e a explicação aqui é tão profunda, tão complexa, que tem 8 páginas de estudo. Então, é isso aí mesmo. Então, eu ficava tanto tempo degustando aquilo ali, que esse meu tempo, essa minha dedicação com Deus foi aumentando. E isso é algo que vai acontecer na sua vida quando você decidir buscar Deus. Você que, porventura, pode achar difícil tirar 10, 15 minutos de oração, 10, 15 minutos de leitura bíblica. É difícil, é trabalhoso no começo, porque a sua carne, a sua natureza física não quer fazer isso. Mas a partir do momento que você começa a fazer isso, a sua natureza espiritual, a sua parte que tá ligada com Deus, ela vai te pedindo isso cada dia mais. Então, eu comecei lá, quando eu comecei em 2020, eu tirava o quê? 30 minutos, 40 minutos de oração e de leitura bíblica. Hoje, tá?
Imagina, 3 anos depois, 2 anos e pouco depois eu comecei a desenvolver uma rotina um pouco maior, mas é um processo, tá? É um processo gradual. Hoje, tá? Eu terminei a leitura bíblica hoje, eu fico em torno de 1 hora orando, tá? 45 minutos, 1 hora orando. Depois eu vou pra leitura bíblica e eu fico em torno de 1h30 a 2 horas lendo e estudando a palavra de Deus. Claro que isso faz parte da minha rotina, dos meus dias, do meu trabalho. Eu tenho uma variação de horário de trabalho, então eu consigo adequar isso. Mas o que eu quero que você foque é que lá no começo, que eu não tinha uma rotina, que eu não tinha uma vida estipulada de rotina com Deus, tirar 30 minutos da minha manhã pra ficar com Deus era dificílimo. Quem é que vai fazer isso? E eu achava uó, e eu sentava ali, e sabendo que ninguém me desafiou a fazer isso, fui eu que quis fazer isso, tá? Eu acredito que era o Espírito Santo já me chamando, tá? Então, eu ouvi, eu fui obediente à voz do Espírito Santo e eu ouvi, eu fui atrás de comprar a Bíblia, de fazer e de estudar. Mas, eu acredito assim, ó, se eu tivesse dado ouvido muitas vezes pra minha natureza carnal, com certeza eu já teria parado há muito tempo. Mas eu insisti, tá? E aí, esse processo de 3 anos e 2 meses, eu vejo as transformações na minha vida, que antes era dificílimo ficar 30 minutos, 40 minutos lendo a Bíblia e orando, dividindo esse momento. Hoje eu faço 40 minutos, 1 hora só de oração. Porque a partir do momento que você começa a desenvolver uma intimidade com Deus, é como se fosse o mar, sabe? Quando você vai entrando no mar, literalmente, você vai indo aos pouquinhos, e quando vê, você tá lá nadando. E é assim na presença de Deus, você começa devagarinho, devagarinho, quando vê, você não quer mais sair da presença de Deus. E o que pra mim antes era dificílimo ler 15 minutos, agora eu fico 1h30 degustando a palavra de Deus, e tem vezes que eu só paro realmente porque eu preciso parar pra ir fazer os meus outros afazeres, porque senão eu ficaria ali degustando a palavra de Deus. E é tão incrível isso, que quanto mais você aprende da palavra de Deus, mais você quer aprender. Quanto mais você pesquisa, mais você quer pesquisar. Quanto mais você fala, mais você quer falar. E aí aqui em casa, todo mundo estuda comigo. Obrigados, porque eu descubro alguma coisa aqui, já saio falando pro meu marido, já saio falando pra minha filha, e já vou contar, e já vou ensinar, e já vou fazer. E eles aprendem a palavra de Deus assim, me ouvindo também. Claro que cada um aqui tem o seu momento de leitura, mas a minha rotina é a minha rotina com Deus, e pra mim hoje isso é a prioridade. No começo também, pra você não imaginar que é tudo mar de rosas e decidir isso da palavra de Deus e vai ser tudo fácil, não é. Nos primeiros meses ali, quando eu comecei a estudar, eu lia de segunda a sexta. Chegava sábado e domingo, eu não lia. Por quê? Porque geralmente eu dormia até mais tarde, e aí 9, 10 horas eu levantava. Eu não queria tirar esse tempo pra ficar lendo a Bíblia, porque eu tinha muitos outros afazeres, e é assim que a nossa mente nos poda. E aí até que eu comecei, volto a repetir, que é um processo principalmente na tua mente, tá? Na tua mentalidade. Eu comecei a trabalhar em mim que não, final de semana eu também precisava de Deus. Final de semana eu também precisava ter esse contato com Deus. Então, eu comecei a me desafiar aos finais de semana também, estudar a Bíblia. Então, comecei sábados e domingos, alguns sábados sim, outros não, mas foi assim. E até que hoje, de um tempo pra cá, não marquei quanto tempo, mais de um tempo pra cá, a gente tem feito o nosso café com Deus todos os dias, de segunda a sexta. Eu faço meu café com Deus aqui em casa, no meu horário, os meus filhos fazem no horário deles, e nos finais de semana faz eu e meu marido aqui no nosso cantinho, nosso café com Deus. Então, a gente desenvolveu esse hábito. Outra coisa muito importante é você colocar na sua rotina um horário para você ter com Deus. Então, estipule para você um horário de oração e um horário de leitura bíblica. Porque Deus é organizado, gente. A Bíblia vai falar: todas as coisas que vocês fizerem, façam com ordem e com decência. Façam como se realmente vocês estivessem fazendo a Deus. Então, o que a gente colocou aqui na mente? O que eu ensino para os meus filhos? O que eu ensino no ambiente aqui em casa? A gente vai ter um encontro com Deus, então vamos preparar um lugar. Eu vou levantar ali, vou orar, vou ligar um fundo musical, vou esperar acalmar a mente, vou começar meu momento ali com Deus. Aqui no momento de leitura bíblica, então eu fecho a porta aqui, ligo um fundo, começo a leitura, começo o meu estudo. Aí a tua mente às vezes quer te podar, tu tá aqui lendo, tua mente tá lá em outro lugar, e pera, volta a mente aqui, vamos prestar atenção aqui, sabe? Mas é um processo contínuo. Agora, se você me perguntar hoje, Paty, qual é
a coisa mais difícil nesse meio tempo de estudar a palavra de Deus, porque eu nunca consegui ler, eu nunca consegui desenvolver o gosto pela leitura, ou eu leio a Bíblia e não entendo. Primeiro, se você lê a Bíblia e não entende, é porque você precisa de um apoio maior para ler a Bíblia. Então, no meu caso, essa Bíblia, mas não só essa Bíblia, tá? Porque a Bíblia é normal igual a outra, só o que muda dessa aqui é a ordem cronológica, é a distribuição dos fatos aqui dentro que realmente acontecem no ano tal, no ano tal, no ano tal, no ano tal, no ano tal. Acontece em uma sequência de fatos realmente. Então, o rei que morreu lá em 1º Reis vai estar junto aqui, Reis e Crônicas. Não vai estar um livro aqui, outro livro lá, entendeu? Pra você se confundir com o rei que já morreu, não. Mas o que me ajudou a trazer esse entendimento realmente foi o apoio que eu tive dos livros que eu escolhi para estudar. Se você for pesquisar aí no Google, você vai ver vários comentários bíblicos. Eu peguei esse porque era o que eu tinha em casa e eu usei o material que eu tinha em casa. Olha só. O que me ajudou muito a entender e compreender os fatos foram esses livros de estudo. Por quê? Eu lia aqui um versículo, eu vinha pra cá e lia aqui. Aí o versículo que era bem pequenininho aqui tinha 5 páginas de explicação para aquele versículo. E aí eu acabava ficando assim, uau, como que eu nunca imaginei isso, sabe? Ou senão, meu Deus, olha o simbolismo que é, entende? Então, o que me ajudou a entender a Bíblia Sagrada realmente foi o estudo, foi a explicação. É diferente de pessoa para pessoa, mas a minha experiência, quem sabe você se identifique e você precise realmente ter esse apoio, esse suporte, porque a Bíblia Sagrada ela é tão complexa, ela é tão cheia de detalhes, ela é tão rica em detalhes, que você vai ler, e você sempre vai ter que continuar lendo. Mas isso não quer dizer que vai ser fácil nem nada disso, que a partir do momento que você decidir ter esse momento de estudo, esse momento de busca com Deus, você vai ter que abrir mão de outras coisas. Hoje, o tempo que eu fico aqui, que eu priorizo com Deus, que geralmente é de manhã, logo cedo, é um tempo que eu priorizo aqui, é um tempo que eu estou tirando de estar fazendo outras coisas. Pra nós mulheres é mais complicado ainda, né? Porque aí tu fica pensando, tem roupa pra lavar, tem roupa pra estender, tem casa pra limpar, tem filho pra levar pra escola, tem isso pra aquilo lá, tem aquilo lá. E aí a gente se perde no mundo de Marta e esquece que a escolha da Maria em estar aqui é a que foi honrada por Jesus. A melhor parte foi a Maria que escolheu. E eu tento trazer isso sempre pra minha vida, que a melhor parte do meu dia sempre vai ser essa, que eu fico aqui de manhã com o meu Jesus. Então, 3 anos e meio, gente, 3 anos e meio aqui. E claro que não vai parar por aqui. Eu tenho outros livros ali, eu vou mostrar em outro vídeo. Eu tenho outros livros ali, que agora eu vou começar debulhar eles também em estudo da palavra de Deus. Mas esse projeto aqui, ele nasceu no meu coração e eu persisti nele. E se eu posso testemunhar para você algo que a palavra de Deus fez na minha vida, é que realmente ela transformou minha vida. Esses 3 anos e 2 meses, se você pudesse me conhecer pessoalmente, você veria nitidamente as mudanças na minha vida, porque de nada adiantaria eu ler a Bíblia, eu estudar, eu pesquisar, ir na igreja, dizer que sou cristã, pregar o Evangelho de Jesus, se eu vivesse outra coisa do que eu prego, né? Se eu vivesse outra coisa do que eu estudo, se eu vivesse outra coisa do que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus só tem sentido na tua vida a partir do momento que você permitir que ela faça mudanças na sua vida. E essas mudanças, elas vêm de dentro e elas se expõem. Então as pessoas vão olhar pra tua vida e vão dizer, cara, como a Paty mudou. Cara, como o fulano mudou. Olha, ele mentia, agora não mente mais. Olha, ele roubava, agora não rouba mais. Por quê? Porque dizer que é cristão é uma coisa. Ser cristão e viver a palavra é outra. Dedique-se à palavra de Deus, sabe? É a única coisa que você vai fazer todos os seus dias e você não vai se arrepender. A louça vai ficar lá, todo dia tem louça. A casa pra varrer vai estar ali, todo dia tem sujeira pra varrer. Roupa pra lavar, todo dia tem roupa pra lavar. Deixa um pouquinho isso de lado, deixa as coisas terrenas um pouco de lado e prioriza o teu momento com Deus. Você vai ver que isso aqui, ninguém vai tirar de você. Prova viva dessa mudança de vida, de mentalidade que eu passei, é esse livro aqui, ó. Eu vou deixar o link aqui na descrição também desse vídeo. Esse livro aqui, eu lancei agora, não faz nem 2 meses, tá? Ele tá à venda, você consegue adquirir ele aqui no link. Eu conto aqui pra você a minha experiência de vivência, que eu vim de um lar cristão, mas
é tudo isso que eu falei pra você. Quando você é religioso, quando você vai em igreja, quando você até lê a Bíblia, mas quando você não permite que Deus transforme a sua vida, você vive uma vida que não agrada a Deus, você vive uma vida que nem te agrada, porque vai chegar um ponto que você vai se sentir sozinho, vai chegar um ponto que você vai parar e você vai perguntar, cara, o que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Então, nesse livro aqui, eu te conto como foi a minha experiência com Deus e como foi realmente o meu encontro com Deus. Qual foi o baque que eu precisei ter na minha vida, que eu parei e pensei, cara, ou eu faço alguma coisa pra mudar, ou eu nunca vou mudar, ou eu realmente pego e mergulho e vou conhecer a Deus, ou eu nunca vou ter um encontro íntimo com Deus, eu vou indo 20 anos na igreja e vou morrer, vou ir pro inferno, vou morrer e vou perder minha salvação, porque me dizer cristã não vai fazer de mim uma cristã, dizer que eu sou cristã não vai me levar pro céu, não vai me levar a conhecer Jesus. E aí aqui dentro eu te conto qual foi esse baque que eu decidi conhecer Jesus, isso em 2018, tá? 2018, e de lá pra cá eu fui tendo mudanças, fui vivendo mudanças. 2020 aí eu comecei aqui a estudar a palavra de Deus. E aí, depois disso, depois dessa decisão, o poder da decisão, dessa decisão de ler e estudar e esmiuçar a palavra de Deus, é que eu tenho vivido dias maravilhosos com Deus e com certeza não me arrependo de nenhuma louça que eu deixei pra lavar depois e também se ficar de um dia pro outro não tem problema. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui, me conta aqui no comentário quantos anos vocês são cristãos e quantas vezes vocês leram a palavra de Deus, como foi essa experiência de ler a palavra de Deus. Realmente vocês entendem a palavra de Deus quando vocês leem? Deixa os comentários aqui e beijo e até o próximo vídeo.